Quando a gente pensa em saúde, às vezes, em algumas situações, né, a perda de peso, a redução de calorias, tudo isso se faz necessário. Mas em muitos casos, as pessoas querem justamente o contrário. Alguns atletas, por exemplo, precisam ganhar peso, né, e assim melhorar as suas habilidades físicas. Outras pessoas também precisam ganhar uns quilinhos para estar um pouquinho ali mais saudável. E claro que alguns alimentos, o jeito certo, pode ajudar. Para falar, né, sobre isso, a gente convidou o nutricionista Elimar Moura. Elimar, bom dia, obrigado, viu? Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Sempre agradecendo a Deus por estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos falar de um assunto que é até um pouco contraditório, que as pessoas, né, pensam do nutricionista. Eles pensam que o nutricionista é só para emagrecer, né, e tal. Não. Às vezes. Existem pessoas que sofrem com isso. Tá. Né? E você pode participar. 99897.000. Posso entrar num caso específico? Assim, muitas pessoas sugerem pra gente para falar sobre isso, mas teve uma em especial, que é a Avelina. Ela tá com um irmão que está doente, que está com tuberculose, emagreceu muito. E aí tudo isso pode dificultar até o tratamento da doença, não é, Elimar? Sim. Todos os processos, né, patológicos, eles levam também a um quadro de inflamação. E geralmente as inflamações, elas causam um quadro que nós chamamos de inapetência, que é a falta de fome. Então, juntamente a isso, a doença, ela provoca o que a gente chama de injúria, que é um gasto calórico acima do normal. Ou seja, uma pessoa sadia gasta X de calorias, uma pessoa doente, geralmente ele gasta mais quando ele tem um processo inflamatório ou uma patologia, como é o caso da tuberculose. E o maior erro está naquilo que a pessoa escolhe para comer. Geralmente afasta-se, né, de alimentos ricos em proteínas. Naquele momento, o sistema imunológico precisa de uma ajuda, que vem principalmente de proteínas, de preferência proteína de origem animal, porque ela tem um perfil de aminoácidos diferentes, e esses alimentos geralmente são tirados. Tanto é que hoje a gente vê que na área de saúde mudou-se aquele pensamento de que quando a pessoa está doente, aí passava a dar aquela sopinha de macarrão, né? Aquela coisa, você piora o quadro. Então essa pessoa ela tem que comer melhor, mas melhor em que sentido? Aumentar a ingestão de legumes, verduras, que são ricas em vitaminas, minerais e principalmente proteínas de boa qualidade. Que no caso seria carne, ovo. Perfeito, de preferência proteínas de uma digestibilidade melhor. Não tanto a carne vermelha, mas os peixes, ovos principalmente, né? O frango, que é uma boa opção, e principalmente gorduras boas, que nós encontramos inclusive em castanhas, oleaginosas, que nós quase não comemos, né? E o abacate também, né? O abacate é uma excelente opção, né? Tem muita gente que tem o medo do abacate, porque o abacate é rico em gordura, mas é uma gordura diferente. Ela não é uma gordura que te causa mal como a margarina, que é gordura trans. A gordura do abacate e de outros alimentos, como as amêndoas, por exemplo, são gorduras poliinsaturadas, né? Então, tem uma resposta melhor para o sistema imunológico. O que as pessoas têm que entender? A periferia das nossas células, elas são formadas por gordura. Então, conforme a qualidade da gordura que você come, você tem uma célula com mais saúde. Nossa, que interessante essa explicação, né? Vamos lá para a gente mostrar para a turma quais são os alimentos que podem te ajudar a ganhar alguns quilos, mas sem prejudicar a saúde. Bom, aqui a gente mostrou uma série de gostosuras. Isso mesmo. Mas que podem levar a um ganho de peso nada saudável, né, Elimar? Muitas vezes as pessoas confundem, né, o comer bem com comer qualquer coisa que possuam calorias, né? Calorias sim são importantes, mas muito mais importante que isso na nutrição, nós falamos que é da onde vêm essas calorias. Então, por exemplo, nós naturalmente damos preferência para aquilo que é mais gostoso, mas nem sempre aquilo que é gostoso é saudável. E mentalmente nós vamos criando algumas vamos dizer assim, direcionamentos para aquilo que ao longo da história você vem comendo. Então, uma pessoa que é habituada, por exemplo, a comer sanduíche, batata frita, ele vai tender a comer isso, principalmente quando ele quer ganhar massa muscular. Eu usei aqui um exemplo de uma mulher, porque a mulher, pela própria natureza, ela tem uma tendência maior a ter tecido adiposo. Não briga comigo, isso foi papai do céu que fez assim. Então, conforme que ela coma, ela vai direcionar mais para o ganho de gordura do que de massa muscular propriamente dito. Porque o tecido adiposo, eu brinco muito no consultório, que ele é um tipo de tecido meio enxerido. Você está oferecendo calorias para o tecido muscular, mas o tecido adiposo tem muito mais facilidade de absorver essas calorias e aumentar de tamanho. Existem dois quadros extremamente interessantes, que é o seguinte: o tecido adiposo ele tem a capacidade tanto de hipertrofiar, que é aumentar de tamanho, e ele tem a capacidade de multiplicar o número de células. Então, aumentando de tamanho, nós chamamos de hipertrofia. Quando ele multiplica, nós chamamos de hiperplasia.
que é gordura. A gordura, ela multiplica, de números, né? Então, uma coisa interessante, né? Não é bem o nosso tema de hoje, mas o ideal é não deixar a criança ou adolescente ir multiplicando tecido adiposo, porque na fase adulta, esse tecido ele nunca mais vai deixar de existir. Por isso a importância de uma alimentação saudável, balanceada e atividade física. Perfeito, para que ele ganhe peso, mas ganhando massa muscular, não ganhando tecido adiposo. Quando a gente está falando aqui de ganhar peso, às vezes as pessoas falam assim, ganhar quilos, mas assim, não é gordura, é a massa muscular, quando a gente fala isso. Quando fala de ganho de peso. Isso mesmo. Inclusive, muitas pessoas, às vezes, ficam bravos conosco, né? Ainda mais a minha área, que é a nutrição esportiva. Ele vem em consulta, eu faço um planejamento, no outro mês ele volta um pouquinho mais pesado. Ele quer me bater, quer ficar bravo. Mas eu explico, através dos exames, que o que ele ganhou foi massa muscular. E o ganho de massa muscular, nós vamos falar adiante, ele é extremamente importante. Independente se a pessoa quer ou não ficar forte. Não é isso. A finalidade de ter uma massa muscular, vamos dizer assim, num nível ideal para a idade, para o peso, para o sexo daquela pessoa, se é masculino ou feminino, porque ela tem uma série de fatores. E como você disse, o peso, uma vez quantificado somente na balança, a pessoa não sabe o que ela está ganhando ou perdendo. É verdade. Por isso esse acompanhamento é tão importante. Vamos passar para o próximo slide que a gente preparou aqui junto com a ajuda do Elimar. Aqui a gente tem alimentos saborosos, né? O tomate, amo, o abacate. O abacate que você falou. Né? Muito bom. Peixe. Uma coisa interessante que esse slide ele foi preparado, né, já com essa finalidade. Nós temos logo atrás lá um item, né? Está um pouco difícil de ver, que é a água. Tá? A água ela é primordial em todo esse processo também de ganho de massa muscular. Até porque 60%, 70%, em média, 50%, depende da pessoa, é água no nosso corpo. Então, além dos nutrientes extremamente importantes que nós precisamos colocar na dieta, muita gente negligencia isso. E no Brasil não tem como ter desculpa, tem água sobrando, né? O pessoal não toma água. E isso é extremamente importante, porque uma vez que você lesa os seus rins pela falta de hidratação, todo o processo de hipertrofia também fica prejudicado. Então, às vezes, um exame que nós pedimos ali, que é o EAS, o exame de urina, ele demonstra que a pessoa tem uma baixa ingestão de água. Água não é alimento, muita gente ainda tem essa confusão. A água não tem calorias, enfim, mas ela é extremamente importante nesse processo. Como você pode perceber na imagem, não tem um exagero de carboidrato. Tá? Muito pouco carboidrato. Como acontece na maioria das vezes, a pessoa foca muito uma ingestão alta de carboidrato para o ganho de massa muscular. Isso não é verdade. Nós não podemos exagerar nas proteínas, porque tem uma série de complicações quando há um exagero, mas a presença do carboidrato em demasia, ele favorece muito o ganho de tecido adiposo, gordura, e não é isso que nós queremos. Né? Então a gente tem aqui proteínas, as oleaginosas que você falou, né? Isso. Laranja. Vegetais crucíferos extremamente importantes para a mulher, por causa principalmente do câncer de mama. Né? Aqui tem indol 3-carbinol, licopeno para o homem, né? Nós falamos disso um tempo atrás, porque vem do tomate, por aí vai. Aveia. Aveia, rico em proteína também, lógico que é uma proteína de origem vegetal e tem o seu valor. Às vezes a pessoa pensa, nossa, Elimar, eu tenho que ingerir só proteína de origem animal? Não, as proteínas de origem vegetal, elas têm sim seu valor. O ideal é a pessoa fazer a mesclagem, escolher alimentos ricos em proteína, se ele é vegetariano ou por opção própria não come alimentos de origem animal, mas ele tem que fazer essa mesclagem para não ter deficiência. Quando a gente pensa em saúde, logo a gente pensa no quê? Eu preciso emagrecer. Mas para algumas pessoas é o contrário, né, Elimar? E a gente está falando aqui hoje sobre ganho de peso saudável. Como diz uma amiga nossa, tivemos uma aula de nutrição, né? Que você esclareceu pra gente. Deixa eu trazer algumas perguntas da turma aqui pelo WhatsApp. A nossa amiga Maria, aliás, a Cristina Moraes, ela disse que o filho dela tem 15 anos, cresceu de uma vez, deve ser o estirão, né, que vocês falam. Tá com 1,69, 47 quilos. Como é que ele pode? E tá querendo engordar. Aí priorizar aqueles alimentos que você mostrou pra gente, né? Vou até pedir o pessoal para colocar aí a imagem. Muito bom. Nessa fase, por mais que a gente julga que esteja tudo correto, é necessário sim fazer uma análise laboratorial. Porque existem alguns hormônios que estão envolvidos nesse processo que também favorecem o ganho de massa muscular. Mas, na maioria dos casos, independente da intervenção, da parte hormonal, a parte nutricional é sempre a mais importante. E muitas vezes nessa fase, o adolescente, a criança, ela se torna muito seletiva. Então, ela escolhe muito o que vai comer. E uma coisa assim que a gente brinca, mas é sério, nutrição a gente não pode priorizar sabor, não tem como. Alguns momentos você pode sim comer algo que seja saudável e gostoso ao mesmo tempo, mas nem sempre isso será possível. Até porque essa é uma das estratégias da indústria de alimentos. Ela busca algo gostoso, cheiroso, fácil de abrir, que chama atenção. Por quê? Porque ela visa lucro. Então nem sempre ali tem os nutrientes que precisam.
né? Nossa idade, a gente sabe que na nossa época, nossas mães não deixavam a gente ter muita escolha. Não. Então, uma dica para a própria mãe desse adolescente e outras mais, não negocie com criança. Quanto mais você negocia, quanto mais você deixa ele escolher, desde quando ele é muito pequenininho, quando ele chega nessa fase, ele já não vai mais comer aquilo que é saudável. Ele vai dar preferência para aquilo que é gostoso. E aí você já perdeu ele para a indústria de alimentos. Ele vai comer aquilo que o agrada, né? Interessante essa dica do nosso amigo Elimar. Elimar, quando a gente volta lá para você acabar de explicar para a gente a nossa aula sobre nutrição de ganho de peso, né? Tem uma pergunta aqui de uma senhora. Olha só, a pessoa idosa consegue ganhar massa muscular? A Lina, é a pergunta da Lina. Sim. Muitas vezes as pessoas têm esse mito, né, de pensar, porque é mulher ou por causa da idade. Eu escuto isso todo dia. Mas eu já estou com 30 anos, estou com 40 anos. Não tem problema. Logicamente, a síntese proteica, que é a hipertrofia, ela não é da mesma forma de uma pessoa de 18, 20 anos de idade. Mas ela existe sim. Até porque a hipertrofia ela é como a gente pensar em dinheiro, né? Imagina uma pessoa que tem um patrimônio. Como é que ele não acaba com o patrimônio? Ganhando mais e preservando o que ele ganhou. Então, o cuidar da massa muscular, tanto com a atividade física, né? Que é o trabalho dos nossos parceiros educadores físicos, como da parte de nutrição, é a única forma de você frear esse processo. Então, consegue ganhar sim. E aqui você trouxe uma explicação para a gente sobre esse ganho. Isso mesmo. Aqui no caso, o grupamento muscular que está em foco aqui é o bíceps, né? Que é o braço. Então é muito comum, principalmente as mulheres, né, ganharem uma carga de tecido adiposo grande, às vezes no braço, principalmente na parte posterior, que já é o tríceps, e perder massa muscular. Então, esse processo a gente chama de sarcopenia, que é a perca de massa muscular. Então, tanto o homem como a mulher está susceptível a isso. Agora, onde que vem o X da questão? Muitas pessoas pensam que a sarcopenia é algo que está atrelado somente ao idoso. Ao idoso. E não é. Às vezes, constantemente eu faço avaliações e eu vejo que pessoas muito novas já têm um quadro de sarcopenia. Por quê? A palavra sarcopenia vem de sarcômero, que é a unidade funcional da fibra muscular. E penia significa pobreza, então você começa a perder massa muscular justamente por déficits alimentares, principalmente. E a atividade física também, ou exercício físico é muito baixo. As fibras dependem disso, para elas manterem um tamanho. E se explica porque que a pessoa, enquanto ela está treinando, está ganhando massa muscular. Começou a negligenciar treino e dieta, ele perde, porque é como você nadar contra uma correnteza. Manter massa muscular é tão importante quanto você ganhar. Muito bem. Deixa eu trazer mais perguntas. Mônica, meu filho tem plaquetas muito baixas e está muito magro. É uma pergunta aqui da nossa amiga Maria Aparecida, do bairro Mansur. O acompanhamento precisa ser mais específico ainda nesse caso, Elimar? Caso ele não tenha um quadro patológico, né, uma desordem genética, né, ou algo mais severo, que não tenha que ser tratado pelo hematologista, que é o médico especialista nisso, digamos que seja só a parte nutricional, é muito fácil corrigir. Os índices baixos de plaqueta, inclusive é uma das coisas que foi falado hoje a respeito da dengue, ela cai porque o sistema imunológico entra numa briga muito grande contra o vírus. Então tem que fazer uma análise se essas plaquetas dessa criança não está baixa de forma momentânea e não crônica, porque se for crônica já é mais complicado. Mas no geral, plaquetas baixas, índices baixos de hemoglobina, que também faz parte do exame de sangue, que nós chamamos de hemograma, né? Lógico que a hemoglobina está lá em cima, na primeira parte, é geralmente por uma nutrição deficiente. Falta de ferro, falta de vitamina B12, B9, a baixa ingestão de alimentos ricos nesses nutrientes aí. Nesses nutrientes. Quando a gente fala de ganho de peso, às vezes as pessoas associam também com aquela questão de eu preciso aumentar a quantidade de alimento no meu prato. Perfeito, muito bom. Inclusive, é em cima disso que é um grande erro. Existem pessoas que passam várias horas sem comer e quando ele come uma grande quantidade. Existe até um ditado que nós falamos na nutrição, que muitas pessoas ficam diabéticas por algumas horas no dia. Isso acontece por quê? Porque ele ingere uma grande quantidade de alimento num determinado horário e fica um outro momento muito grande sem comer. Sem comer. E quando a gente fala de comer muito, cai justamente na nossa última conversa aqui, que são aquelas 4 leis da nutrição. Quando fala de comer bem, é principalmente a lei da harmonia, que é você ter um prato mais colorido possível, que consiga contemplar todos os nutrientes. Então, comer muito não significa comer bem. Não são coisas correlatas, não. Tá vendo a diferença? Deixa eu trazer, a gente fala sempre do abacate. Comer meio abacate por dia, à noite, com um pouquinho de açúcar e limão, para quem quer ganhar peso. O açúcar aí já entrou de forma errada, né? Estava indo muito bem, né? Estava indo muito bem. O grande problema do açúcar em si é o momento em que essa pessoa está pretendendo consumir. De uma maneira geral, o que você puder evitar de comer açúcar, a sacarose, o açúcar de mesa, é bom você evitar o máximo possível. Não só pelos processos químicos, enfim, mas porque nesse momento vai haver um disparo de insulina numa hora errada.
que é o momento em que seu corpo não precisa desse hormônio estar alto, muito pelo contrário. Isso explica porque que muitas pessoas engordam. Ao longo do dia, nós estamos envolvidos com trabalho, nós não vamos pensar muito em comida. A adrenalina está alta, o cortisol está alto. Quando chega a noite, que você chega na sua casa, que é o seu ambiente que te dá conforto, você tem uma geladeira repleta de coisas que te agradam, aí você começa a comer, que é o que a gente chama de alto consumo de alimentos à noite. E se a pessoa ainda usar o açúcar, aí complica. Agora, se ela usar só os 2 itens, que é o abacate e o limão, tá tudo certo. Tudo certo. Seguinte, vou fazer mais uma pausa com o Elimar Moura, nutricionista, com a gente aqui hoje. Já volto com você, porque as perguntas não param de chegar. A turma querendo aprender mais com você. Já volto com você, tá bom, Elimar? A gente está falando hoje, né, sobre como ganhar peso de uma forma saudável. Eu estou recebendo o Elimar Moura, que é nutricionista, e você participando com a gente. A gente falou sobre músculos e antes de voltar com as perguntas, você queria falar mais alguma coisa importante quando se trata de massa muscular, né, Elimar? Isso mesmo. Bom, dando continuidade aqui, o que nós gostaríamos de explorar? A parte mais interna, vamos dizer assim, a nível micro, dentro das fibras musculares. Dentro das fibras existe uma organela chamada mitocôndrias, que nós aprendemos lá na quarta. Aula de biologia. Aula de biologia. Que quando você aumenta a massa muscular ou mantém essa massa muscular, você aumenta ou mantém esses níveis de mitocôndrias, que com o passar dos anos é normal, ela começa a cair. O que a mitocôndrias interfere? Ela interfere no seu gasto calórico. Então, olha só que coisa que é um paradoxo. Às vezes, a pessoa que quer emagrecer, é melhor a gente aumentar a massa muscular dela, porque ela passa a ser uma pessoa que tem um gasto calórico maior, principalmente se ela for ativa. Então, acontece muito da pessoa pesar ao longo dos anos, ter o mesmo peso estável, mas particularmente ele está perdendo massa muscular e está ganhando tecido adiposo. Então, essa pessoa passa a ser uma estrutura, uma máquina que gasta menos. Então, não assuste quando o profissional de educação física, o nutricionista, pedir para você aumentar a massa muscular, porque isso vai aumentar as mitocôndrias, automaticamente você vai ter mais energia, mais força e assim por diante. Legal. Deixa eu trazer aqui a nossa amiga que está pesando 50, sempre pesou 50 quilos, tem 1,61 m. E tem que comer de 1 em 1 hora porque ela sente muita fome. Ok. Primeiramente, tem que fazer uma mudança nos tipos de alimento que se come. Porque comer de 1 em 1 hora, com certeza ela não está comendo alimentos ricos em proteína. Porque a proteína ela não tem uma digestibilidade tão rápida, né? Mas quando nós tratamos de carboidrato simples, é muito rápido. Você come, por exemplo, um macarrão, um alho e óleo. Muito rápido ele já foi digerido e já está passando ali pelo intestino delgado. Agora, quando você faz uma alimentação mais rica em proteína, como é o caso do ovo, imagina ela fazendo um ovo mexido ali, 3 ovos com um pouquinho de aveia. Então, isso vai demorar mais tempo e vai dar mais saciedade. Outra coisa interessante que muitas pessoas desprezam é a microbiota, que hoje é considerado um órgão virtual. São os seres que vivem dentro de nós, são micro-organismos. Então, a tendência das pessoas a cada vez mais, quando se afastam de alimentos saudáveis, ricos em probióticos e prebióticos, é ele ter uma flora intestinal deficiente. E ela interfere em todo o processo de digestão, absorção e por aí vai. Muitas perguntas chegando para o nosso amigo Elimar Moura. O Maxwell tem 18 anos, tem 1,80 m de altura e não consegue sair do 59,60. Qual o recadinho para ele? Você falou da questão dos alimentos, né? Sim, no caso, ele não disse aí se ele está fazendo algum tipo de atividade física, né? Exercício físico em si. Então, isso é extremamente importante nessa fase, porque a musculação em si é um dos principais exercícios, atividade para isso, atrelada à nutrição. Então, nesse caso, precisa fazer uma análise, porque quando nós aplicamos a anamnese no consultório e através de um bate-papo, dá para identificar os pontos que ele está falhando. Porque, como eu disse no início, não existe alguém que o papai do céu foi lá e castigou ele com uma genética que não favoreça ele melhorar o perfil. Eu escuto isso o tempo todo. Ah, mas minha genética não me ajuda. Não é bem assim. O que está acima da genética é epigenética. É o que nós fazemos com a genética. E os alimentos têm uma interferência muito grande sobre isso. Então, às vezes, a pessoa não está ganhando massa muscular porque o erro está acontecendo na parte alimentar. Olha só, o Robson está chegando agora e diz o seguinte: Mônica, para ganhar peso, existe uma caloria diária desses alimentos que eu preciso ingerir para ganhar peso ou o processo é comer muito? A gente até falou no bloco anterior, mas ele está chegando agora. É como você fazer um trabalho de estudo. Não adianta você estudar para um concurso público com matérias que não estão no edital. Então, quando fala de comer muito, muitas vezes a pessoa pensa que ao final do dia, olha, hoje eu comi muito. Mas na nutrição nós montamos um plano alimentar, então tem os horários certos para cada refeição e o que vai consumir em cada uma delas. Então não precisa ser aquela regrinha de comer de 2 em 2 horas, como vem falando ao longo dos anos. Não, depende, cada caso é um caso. Existe hoje essa correria que nós vivemos no dia a dia, realmente é difícil a pessoa fazer 6 refeições bonitinhas. Mas o papel do nutricionista é organizar a alimentação dessa pessoa de acordo com a realidade dele, né?
E essas refeições ao final do dia como o fechamento de um caixa de uma loja. Hoje eu tive lucro, então quer dizer, eu consegui fazer tudo que estava previsto. E muitas vezes a pessoa não bate essa meta diária de consumo de calorias, né? Distribuída entre gordura, proteína, carboidrato, vitaminas e minerais. É um plano. É um plano que ele tem que seguir. Podemos passar para a próxima imagem? Que tem muita pergunta aqui chegando para você. Nossa, aqui... Uma diferença, né? Muito. Então, aqui é um quadro típico, né, de uma massa muscular normal. Então, é uma coisa que eu gosto de tirar esse mito da cabeça das pessoas. Tem pessoas que chegam no consultório e já chegam falando, olha, eu não quero ficar muito forte. Eu, assim, falo de forma brincando, falo, você não vai ficar. Porque é muito complexo, é uma coisa muito difícil. Às vezes as pessoas assistem aí pelo YouTube, nas redes sociais, uma mulher muito musculosa ou um homem muito musculoso. Ah, eu não quero ficar assim. Não é tão simples assim. E muitas vezes ele não confia no processo nutricional, acha que está consumindo proteína demais ou não treina porque acha que vai ficar muito forte. E quando ele não faz esse processo de manutenção, muitas vezes ocorre esse quadro. Isso aqui é um quadro típico de sarcopenia, né? A gente vê aqui alguns ossos já mostrando a massa muscular caindo. E o grande problema de todo esse processo aqui é que interfere naquele assunto que nós comentamos sobre até a questão de locomoção. Quando a gente vê um idoso com dificuldade de subir uma escada, por exemplo, não é porque ele está morrendo, sim porque ele vem perdendo massa muscular, vai perdendo flexibilidade e outra série de fatores que estão envolvidos com a massa muscular e a qualidade de vida dele cai. Posso trazer mais pergunta? Pode sim. Olha só, o pai de uma amiga nossa sofreu um AVC, tá? Acamado, emagreceu muito, está se alimentando por sonda, Elimar. Ela gostaria de saber se, por exemplo, alimentos como beterraba, cenoura, podem ser batidas no liquidificador cruas ou cozidas, né? E qual o método com maior número de vitaminas? É complicado quando entra para a sonda, né? Porque a sonda tem algumas restrições. Esses tipos de alimentos que ela citou, principalmente a beterraba, tem que ter um certo cuidado. Porque o índice glicêmico da beterraba e a carga glicêmica, que são duas coisas diferentes, ela é muito alta. Então, nesse caso, não dá para direcionar de forma assim tão simples. O que é o conselho? Ela procurar um nutricionista especialista em nutrição clínica, porque ela vai fazer um trabalho focado para a patologia. Entendi. Então, cada patologia requer uma necessidade X de nutrientes. E quer queira, quer não, como nós falamos no início também, às vezes a pessoa prioriza alimentos mais simples. Então, o nutricionista especialista em nutrição clínica, ele consegue sim, inclusive até enriquecer essa alimentação que está sendo feita por sonda com componentes que podem ser consumidos para essa pessoa, para a idade dela, para a patologia que ela já possui, né, a doença. A gente espera que seu pai melhore, viu? Deixa eu trazer a Daniele de Araxá. É possível ganhar massa muscular em casa? É possível, mas é vamos dizer assim, um processo que fica faltando. Eu brinco muito quando você pega um tamborete de 3 pernas, todas as 3 são importantes. Então, quando negligencia o fato treino, quando a pessoa não treina, então ele já fica algo devendo. É como alguém que quer passar no vestibular e fala que não gosta de química e física e não estuda essa matéria. Então, já é 2 disciplinas a menos para ajudar ele na hora da prova. Tem uma amiga nossa que está com 70 quilos, 1,56, grávida de 7 semanas. Parabéns, um grande beijo para você. Grávidas podem fazer exercícios de musculação? Tem como não ganhar gordura e manter o peso na gravidez? Pode sim. O conselho é ela procurar um personal trainer especialista nessa área também, tem vários, né, porque cada caso é um caso. Tem sim os profissionais que são especialistas em mulheres gestantes, né? Pessoas que estão aguardando aí a chegada de mais um ser especial, que é um bebezinho. Então, primeira coisa é essa, pode sim. Segundo detalhe, ganha-se a massa muscular, né? E ganha também tecido adiposo nessa fase, por causa das pernas, enfim, que aumenta o peso. Conforme o tipo da dieta que ela faça, mais rica em proteínas de boa qualidade, carboidratos complexos, evitar aquele negócio do desejo e come tudo que aparece pela frente, imaginando que depois da gravidez o processo de retorno ao peso vai ser simples, isso varia de mulher para mulher. Então, priorizar alimentos mais saudáveis do ponto de vista, fugindo de produtos químicos, né, alimentos que são produzidos pela indústria alimentícia, e fazer as refeições nos horários certos. Evitar de comer à noite em excesso, que ela ganhe o mínimo possível de gordura. São dicas importantíssimas do Elimar que eu já vou pedir para voltar. Até rimou. Que bom. Pode ser? Ótimo. Para a gente continuar falando sobre esse assunto e muito mais. E aqui tem muitas amigas e muitos amigos nossos pedindo para falar sobre emagrecimento também. Já vou guardar todas as perguntas. Ótimo. Combinado? Combinadíssimo. Esse é o Elimar Moura, nutricionista, com a gente aqui hoje, trazendo todas essas dicas para ganho de peso de forma saudável. Obrigada, Elimar. Eu que agradeço. Sempre muito bom te receber aqui. Sim, agradeço. Viu? Obrigado. E a turma toda também agradecendo. Obrigado. A gente vai combinar um retorno. Ótimo. Tá bom? Obrigada, tchau, viu? Obrigado. Tchau, obrigada.